Aleluia, glória a Deus, amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém. Cá estamos na nossa garagem novamente. É Deus que eu tenho essa garagem. Louvamos a Deus por isso, né? Hoje é um dia bastante frio. Dia de estarmos de fato assim meio amoitados, né? Encorujados. Mas, contudo, o Senhor é conosco, né? Sabemos que é um tempo difícil, né? A gente andar pelas ruas, vai ver muita tristeza hoje, muita gente desamparada, desabrigada nas ruas, né? Então, esse é o nosso inverno, infelizmente. Mas vamos nós ficar com o Senhor, vamos ficar louvando, glorificando, orando a Deus, né? Como estávamos orando até que tudo isso passe, em nome de Jesus. Amém? E nessa noite, então, quero trazer uma palavra que está lá no livro de Lucas, né? São 3 passagens que eu vou falando aqui, à medida que vai avançando. Amém? Amém. Amados, Jesus, assim, ele sempre disse, né, que não seria fácil seguir ele, chegar até ele. Né? Ele disse que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, né, ainda que Jesus é o príncipe da paz, e quando ele entra na nossa vida, né, um dos sinais que Jesus entrou na vida de alguém é que essa pessoa passa a desfrutar de uma paz, não promovida por qualquer situação, né, uma boa situação que ela possa estar vivendo, mas é uma paz interior, algo que está lá dentro. Aquela paz que muitas vezes as coisas não estão boas, as coisas não estão bem, como se você tivesse um turbilhão, mas contudo você está em paz. Há uma paz no teu espírito. Por quê? Porque Jesus entrou no teu coração. Jesus é o Senhor da paz, né? Então, ainda que Ele traga paz para nós, né? Ele ainda não veio trazer a paz. Porque diz assim que estarão numa casa 2 contra 3, né? A sogra contra a nora, o pai contra o filho. Então, por quê? Não por causa de uma briga qualquer, mas exatamente por causa do Evangelho. Então, o Evangelho viria e, a princípio, né, ele dividiria as pessoas. Ele ia dividir as pessoas. Ontem ainda coloquei um videozinho no grupo ali da igreja. Ainda que esse vídeo seja um pouquinho, né, de um tempo atrás, mas eles estavam fazendo uma lei para que não pudesse mais pregar o Evangelho. E você vai ver que sempre o alvo, né, é o Evangelho. Mas por quê? Porque só tem uma coisa, né, que afronta, seja o socialismo, o comunismo, que afronta essas ideologias, que é o Evangelho. Por quê? Porque ninguém nos domina, gente. Porque ninguém consegue mais, né, nos escravizar. Os irmãos que vivem nos países comunistas, nas cortinas de ferro, eles não são escravos, eles não são dominados. Eles continuam, né, pregando, testificando, se encontrando, se reunindo, né, para cultuar a Deus. Então, no Brasil hoje, muitas pessoas preferem ficar em casa, mesmo que nem agora domingo podemos fazer culto até 30 pessoas. Mas há pessoas que ainda preferem ficar em casa tendo a liberdade, tendo a oportunidade de ir na sua igreja, né, junto com os seus irmãos cultuar a Deus. No entanto, nesses países que eles não podem, por lei, eles não podem, se forem pegos, né, reunidos, cultuando a Deus, a Jesus e são presos, eles arriscam sua vida e vão a si mesmo. E muitos até perdem sua vida por causa de uma coisa dessa, porque eles têm necessidade de estar junto. Então, assim, quando eu falo que nós temos a necessidade de estar junto, não é uma necessidade apenas física, é uma necessidade que o Espírito Santo ele coloca no nosso coração. É algo do Espírito. Ele nos induz, ele nos conduz a estar com os outros cristãos, com os outros irmãos, o corpo de Cristo. Então, quando alguém não tem vontade, não tem desejo, não quer pagar preço algum para estar com a igreja, eu já duvido da fé, duvido do amor dessa pessoa por Deus e duvido até mesmo da sua salvação. Por quê? Porque se o Espírito Santo
ele está atuante na vida da pessoa, ele vai conduzir a pessoa para ler a Bíblia, ele vai conduzir a pessoa para orar e vai conduzir a pessoa para estar reunido com a igreja. Né? É uma obra do Espírito, não é algo do homem, né? A instituição, não é a igreja que inventou isso. Né? Foi o próprio Deus. Deus nos leva a estar com os irmãos. Porque senão, lá nesses países, Deus diria assim, ó, fiquem em casa para não perder a vida de vocês, para não se incomodar. Mas, no entanto, o Espírito coloca no desejo do coração de estar. Então, eles se reúnem nas matas, nos chiqueiros, nos cemitérios, onde eles podem se reúnem porque eles têm necessidade. Por quê? Porque um irmão fortalece o outro. Às vezes a gente passa a semana sem ver ninguém. Quando vê um irmão na igreja, que alegria, que bom, que gostoso que é. Sabe? Porque isso é algo de Deus. Deus fez a igreja dessa forma. É dessa forma que a igreja funciona. Amém? Então, querido, nós podemos ver que muitas coisas, né, impedem, lutam para que a gente não consiga chegar até Jesus. Eu estava lendo, tem ali no capítulo 8 de Lucas, né, fala da mulher do fluxo de sangue. Né? Ela era uma pessoa doente, ela não conseguia. Né? Ela tinha uma fraqueza, ela não podia ir até onde as pessoas estavam por causa da sua condição. Mas talvez a maior dificuldade não era Jesus. Jesus jamais iria repreendê-la. Mas a multidão era o empecilho. Ela tinha problema com a multidão, que é as pessoas, tinham problema com ela. Então, o que poderia fazer com que ela não fosse até Jesus, né, era a multidão, eram as pessoas. O que as pessoas iriam falar, dizer a respeito dela, né, porque nesse momento, né, no caso lá, nessa época, a mulher que tinha, né, um fluxo de sangue, era uma pessoa impura, então ela não podia viver na sociedade, não podia tocar em ninguém. Né? Então quem? Não Jesus, mas a multidão, a saber que a multidão se descobrisse, soubesse que ela estava nessa condição, talvez iriam, né, até apedrejá-la, fazer algo contra ela, iriam xingá-la. Né? Então, o empecilho talvez maior dela seria o quê? A multidão, as pessoas. Tá? Então, muitas vezes tem gente que gostaria de estar lá na igreja, de estar com, né, que legal, como eu acho bonito esse negócio dos cristãos, dos crentes se reunir, olha que legal, mas muitas vezes não vai porque, mas o que a minha família vai dizer, o que os meus amigos vão pensar, né? O que fulano, meu patrão, olha, imagina eu me reunir com esse tipo de gente, como se a gente fosse um bicho, né? Mas não é. Então, essa mulher tinha esse problema, ela queria, precisava, tinha uma necessidade, e ela sabia que somente Jesus podia, né, curá-la, porque ela ouvia o testemunho que Jesus era o cara que curava. Então, mas eu vou ter que ir até lá. Então, ela venceu o que? Primeiramente, ela venceu essa multidão, o que eles iriam dizer, o que eles iriam falar, né? E talvez com muito custo, ela chegou e conseguiu, né, em meio a tudo aquilo, tocar em Jesus e instantaneamente a Bíblia diz que ela foi curada. Mas você vê também, amados, lá no capítulo 19 do mesmo livro de Lucas, diz também que quando Jesus estava entrando em Jericó, olha só, atravessava Jesus a cidade de Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, no 18, 35 primeiro. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo que o tropel, né, o barulho da multidão, novamente uma multidão envolvida aí, pessoas. Que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam. Quem repreendia ele? A multidão. Novamente, né, vemos as pessoas tentando impedir alguém de ir até Jesus. Aqui eles estão falando: fica quieto, ele não vai te ouvir. Não, olha, fica na tua, fica aí cego. Então, eles tentando, né, fazer com que ele desistisse de ir até Jesus. Jesus nunca impediu que esse homem, o Bartimeu, fosse até ele. Mas as pessoas que estavam ao redor, que estavam entre Jesus e Bartimeu, essas pessoas impediam, não queriam, lutaram para que o cego ficasse quieto. Né? Então tem muitas vozes, talvez também gritando para ti: deixa disso, capaz, igreja, Jesus,
Bíblia, oração, tu tá doido. Porque nós vivemos um secularismo, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, complicadíssimo, onde o mundo entrou dentro da igreja. A igreja, ela não é mais uma coisa tão pura assim, porque os homens se venderam, as igrejas muitas vezes se venderam, para atrair as pessoas, eles enviaram um monte de coisa dentro da igreja, isso é secularismo. Né? Então, essas coisas também eles fazem, pensando que vão atrair as pessoas para a igreja, mas isso também afasta. A pessoa pode até vir à igreja, mas muitas vezes não encontra Jesus. Tá? Então, neste momento aqui, esse cego, que sabia também que Jesus era aquele cara que curava, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras disseram, fica quieto, deixa Jesus, fica na tua, tu não vai até ele não tem tempo para ti. Mas, amar, tudo isso era simplesmente para impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Por quê? Porque Bartimeu sabia que encontrando, estando com Jesus, a coisa aconteceria. Sabe? E muitas vezes você está assistindo dizendo realmente, olha, se eu fosse até Cristo, se eu fosse até uma igreja, mas quantas pessoas talvez dizem para você, não vai, não faz, não, sabe, para que isso? Tu já tem a tua religião, fica na tua aí. Mas essa pessoa quer ver Jesus, ele quer ser curado, ele quer ter uma experiência com Deus. Então, assim como a mulher do fluxo de sangue, né, Bartimeu também tem que vencer o quê? A multidão. Então, o que impede as pessoas de fato ir até Jesus são as pessoas. O que impede muitas vezes você tomar uma decisão é o que as pessoas estão dizendo ou o que as pessoas vão pensar de você. Mas essas pessoas lá naquela hora da morte, onde tudo é decidido, eles não vão te ajudar. Eles não vão estar lá, eles podem até lá te dando a mão, te dando força, mas eles não vão poder fazer nada quanto à tua eternidade. Só quem pode fazer é Jesus. E é por isso que o diabo, ele luta, né, usa as pessoas para que você não chegue até Jesus. Como chegar a Jesus? Geralmente você chega até Jesus através de um cristão, ou indo numa igreja cristã, ou indo numa igreja que prega verdadeiramente Jesus. E é exatamente aí que as pessoas dizem, não vai lá, para que ir lá? Ou você mesmo diz, eu ir lá, capaz, olha, um dia que nem hoje, vou sair de ali, vou lá na casa de oração, vou lá orar com o pastor, vou lá orar com os irmãos, né? Provavelmente estão os guerreiros aqui, uma minha avó, a Dudu Eliano, falo Deus porque eles não moram aqui, né? Mas vem aqui, todo aqui para estar orando conosco. Deus abençoe. Amém, queridos? Assim como alguns estão reunidos em casa. Sabe, queridos? Então, para que eu vou lá? Exatamente porque a gente precisa de Jesus. Aquela mulher, ela precisava tocar em Jesus. E quando tocou em Jesus, né, ela foi curada. Bartimeu precisava que Jesus não tocasse nele. Ele gritou, até que ele venceu a multidão. Assim como a mulher foi e tocou em Jesus, Bartimeu, ele conseguiu vencer. Ele gritou mais alto, né, que as pessoas, e Jesus ouviu. Sabe? Então, vença as pessoas. Vença aquelas coisas que tentam te não permitir que você vá até Jesus, que você procure Deus. Né? Que você procure Deus da Bíblia mesmo. Porque muitas pessoas vão dizer assim, mas aí quando você vai para lá, você não vai poder mais fazer isso, não vai poder fazer o outro, e não vai fazer aquela tal coisa. Olha, se é coisa errada, não tem mais o que fazer mesmo. Se é coisa que está destruindo a tua vida, é lucro. Se é vício, se é coisas imorais, sabe, Jesus vai te libertar. E é por isso que você precisa ter Jesus. Se é uma doença, Jesus vai te curar. Né? Nós precisamos de Jesus. Ainda mais nesse momento, que o mal é o quê? A depressão. As pessoas estão deprimidas, as pessoas andam com a cabeça baixa, as pessoas estão pensando em se matar por causa da situação, por causa da opressão, né, que essa pandemia está causando. Mas, gente, nós cristãos, né, estamos abençoados, nós cristãos estamos em paz, nós cristãos estamos nos reunindo quando podemos, né, e Jesus está nos abençoando. Não tem faltado nada, glória a Deus. Amém. Amém? Deus tem nos guardado, nos protegido. Agora chegou, mano, hein? Deus abençoe. Amém, queridos? Então, as pessoas são aqueles que tentam. E quem são essas pessoas? Às vezes são os mais perto. Sempre, né, começa pelo pai, pela mãe, pelo filho. É a primeira célula, a família. Depois, essas pessoas que geralmente, quando não creem em Jesus, eles lutam para que você também não vá. Não te envolve com isso. Depois são os amigos, assim vai indo, as pessoas vão tentando te levar a desistir, a desanimar de seguir Jesus, de nem sequer chegar a Jesus. Amém? Mas também tinha um outro homem aqui, o Zaqueu,
19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Novamente, porque ele que não conseguia ver Jesus por causa da multidão, por causa das pessoas. Né? Então você vai ver sempre são as pessoas, né? As gentes, dá para dizer assim, que tentam nos impedir, que lutam para que a gente não conheça Jesus. Né? Então Zaqueu era um dos piores pecadores, segundo os judeus, ele era um dos piores pecadores, ele era líder dos cobradores de impostos. Né? Então os cobradores de impostos trabalhavam para Roma. E geralmente eles tiravam além daquilo que Roma mandava e ficavam para então eles enriqueciam. E isso era abominável para os judeus. Então esse homem Zaqueu, né, com toda essa carga de pecado, de acusação que jogavam sobre a vida dele, né, por causa desse trabalho dele, né, ele também era perigoso, né, estar no meio daquela turma, né, que aquela turma queria o pescoço dele. Né? E ele era um cara baixinho, não olha como que eu vou ver Jesus? Não consigo ver Jesus. Né? Eu não consigo ver porque as pessoas me impedem de ver Jesus, não consigo chegar até ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que vencer essa multidão. Então ele corre, ele planejou, Jesus está indo por essa rua, então ele vai continuar essa rua. Lá na frente tem uma figueira lá, então eu vou subir e de lá eu vou ver Jesus, eu vou vencer a multidão. Tá? E assim Zaqueu fez, ele foi, talvez tenha corrido na frente. Agora tu imagina o Nanico tentando subir numa árvore, né? Deve ter pedido para alguém, podia ser uma árvore baixa, mas era alta para ele. Mas ele venceu, amado. Se ele não conseguia vencer a multidão ali, ele criou um meio de subir, de estar acima, né? Porque ele queria ver Jesus. Assim como aquela mulher, então, ela lutou para tocar em Jesus, e tocou e foi curada. Assim como Bartimeu, ele gritou até que Jesus ouvisse ele, e Jesus curou ele da cegueira. Agora Zaqueu também, amado. Ele queria algo. Ele não era doente, ele era muito bem de vida. Mas ele era tão miserável, talvez mais miserável ainda, que o cego, ou talvez que a própria mulher de fluxo de sangue. Porque ele tinha tudo para ser feliz e não era feliz. Por que ele queria ver Jesus? Porque todo mundo amava, queria estar perto de Jesus. O que esse cara tem? O que essa pessoa... Por que ele atrai tanta gente? O que esse cara é? Né? Que todo mundo vai atrás dele. Mas o que impedia ele de ir era novamente a multidão. Sempre pessoas vão tentar nos desanimar, nos fazer desistir de ir até Jesus. Ou se formos, então as pessoas vão dizer, não, mas para com isso. Para quê? Deixa disso. Mas, amado, então, dizendo que ali está. Quando Jesus chegou àquele lugar onde ele estava ali, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram, né, isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esse era o conceito, ele era um homem pecador, era um homem ruim. Mas Jesus disse, eu vou ficar na tua casa. Gente, não importa quem você é, o que você fez. Não importa o caráter que você tem. Jesus aí não liga para isso. Se você tentou como Zaqueu, Zaqueu podia ser tudo isso, mas havia um desejo dele de conhecer Jesus. E esse desejo que ele tinha de conhecer Jesus é que levou ele a subir na árvore. Jesus sabia disso. Jesus não ia passar batido, olha, nem sei quem é esse cara. Não, já chamou o cara pelo nome, Zaqueu, desce daí. Jesus, né, a sua presciência, já conhecia Zaqueu, sabia que era Zaqueu pelo poder do Espírito Santo. Desce daí porque convém, é necessário, é bom que eu fique na tua casa. Talvez tinha um monte de gente que acreditava muito em Jesus, que né, já louvava Jesus, e Jesus não escolheu ficar na casa de ninguém, mas decidiu ficar na casa do Zaqueu. Talvez alguns dizem, foi para casa dele porque ele é rico, né? Vai comer, beber bem lá. Mas ele era um miserável, coitado. Ele era um coitado miserável. Né? Além de ser pecador, talvez ele era muito gozado pela estatura dele. Né? Talvez ele fazia um chacota dele por causa da... Então, ele era um homem miserável, coitado.
e Jesus foi ter com ele. Ele venceu a multidão. Ele venceu as dificuldades, porque ele precisava ver quem era Jesus. Ele queria ver de perto quem era aquele homem que estava agitando a cidade. Que tanta gente falava a respeito dele. Que falava que ele fazia tantas coisas. Talvez Zaqueu jamais pensou assim que Jesus iria se voltar para ele. Assim talvez como alguém esteja nos olhando, nos assistindo, pensando, mas por que Jesus iria se voltar para mim? É porque ele é bom. Porque Deus é bom. Mete o rabo, você quem tem rabo. Aleluia. Amém, queridos? Então esse homem, Jesus foi ter com ele. Jesus é bom, amado. Jesus é cheio de misericórdia. Ele não nos atende porque nós merecemos. Amém? Ele nos atende porque ele é bom para conosco. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele expressa esse amor o quê? Em direção, nós não somos o objeto do amor de Deus, né? Nós somos o alvo do amor de Deus, queridos. Amém, queridos? Então, amados, nós temos que vencer. Então, Jesus foi para a casa do Zaqueu. E lá comer, beber, toda aquela coisa. Entremente, Zaqueu, lá sentado, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres. Aquela turma que estava falando mal dele lá na rua. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Deve ser muito rico. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então isso é salvação. Está vendo o que é uma mudança, uma transformação. Você vê, queridos, assim, que Jesus ele não estava interessado no dinheiro da pessoa. Por quê? Quando lá a história fala do homem rico, dizem um rapaz rico veio, esquece o que eu faço para fazer, para lhe dar salvação. Eu faço isso, eu cumpro tudo a lei, bababi, bababá, bababá. Tudo que fazia, cumpria praticamente toda a lei. Jesus disse, olha, tu não está longe da salvação, mas vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus disse isso. E é a única vez que Jesus diz isso para alguém, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E diz que aquele moço não ficou muito triste, porque ele tinha muitas posses, ele era muito rico. Jesus disse, olha, é mais fácil então, aí que diz, é mais fácil então um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos disseram, mas então isso é impossível. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ainda que os homens tenham dificuldade, mas Deus consegue fazer isso. E aqui está um caso do Zaqueu. Porque Zaqueu, ele foi saber da pessoa de Jesus, encontrou Jesus. E você vê que Jesus não manda ele fazer nada. Jesus não diz agora, Zaqueu, que tu é crente, pega tudo que tu tem, vai lá, distribui teus bens para os pobres. E não, partiu de quê? De um coração liberto, de um coração que encontrou Jesus, de um coração que foi aceito, que foi perdoado. Então, Jesus não mandou ele fazer, ele foi e fez. Por quê? Porque Jesus entrou. O que diz então ali? Hoje, houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, quando a graça entrou, foi tão tremenda na vida de Zaqueu, que ele disse assim, olha, eu vou distribuir, eu tenho muito, eu vou distribuir o que eu tenho, metade que eu tenho eu vou dar aos pobres. Se os ricos que se convertessem hoje em dia tivessem esse coração. Mas não, os ricos hoje vão para a igreja porque querem ficar mais rico ainda. O cara vai lá dar uma oferta de 30 mil, muitas vezes, para que Deus dê mais dinheiro para ele. Eu penso que o cara dá uma oferta de 30 mil, não tem dificuldade financeira. Não é verdade? Mas a igreja é isso hoje. Mas aqui Jesus, ele entrou na casa de um homem muito rico, e esse homem espontaneamente, ele entendeu o que era Jesus. Ele entendeu a salvação. Ele entendeu o que aconteceu com ele. Então, assim, eu fui alcançado pela graça. Eu quero ser, então, ser o quê? Eu quero também ser alguém que doe essa graça. Agora, tu imagina aquele cara saindo distribuindo dinheiro na cidade. Quem é esse cara? O Zaqueu, vamos se esconder do Zaqueu aí. Ele bate, tem uns filmezinhos que a gente olha até de desenho, que bate lá com um saquinho de dinheiro entregando. E as pessoas ficam assim, o que aconteceu? O que aconteceu foi Jesus na vida dele. Amém? O que aconteceu foi Jesus na vida dele. E ele diz assim, e aqueles, se porventura eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha aí, amado. Além de dar a metade da riqueza dele, distribuiu, ele ainda diz, aqueles que eu roubei, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu
eu vou devolver, restituir 4 vezes mais. Então, é salvação isso que entrou. Né? E talvez, então o que acontece? A multidão, ele teve que vencer a multidão para ser abençoado primeiramente, mas também para se tornar essa grande bênção. Aí diz que o Bartimeu saiu glorificando no caminho, ele foi junto com Jesus depois que Jesus restaurou as vistas dele, né? Ele continuou seguindo Jesus. Né? Ele continuou seguindo Jesus, porque Jesus tinha feito algo, ele venceu a multidão. Ele venceu aquilo que impedia. Né? Ele era cego. O que me custa agora seguir Jesus? Eu não ficava parado aqui o dia todo pedindo dinheiro. Agora Jesus me curou, eu vou seguir Jesus, eu vou continuar andando com Ele. Eu vou continuar querendo ver o que Ele está fazendo. E com certeza Bartimeu viu muitos e muitos milagres depois daquilo ali. Até então ele sabia dos milagres. Agora ele começa a ver porque ele segue e tem os seus olhos restaurados com Jesus, amado. Agora tem um Zaqueu, que eu acredito, duvido que Zaqueu não começou a ser alguém que financiava Jesus depois disso. Com certeza ele abençoava a obra de Deus, com certeza ele abençoava, né, os discípulos para onde eles iam, porque a graça alcançou ele. Ele venceu aqueles que impediam ele de encontrar Jesus. Né? E, amado, e quando nós conseguimos vencer as nossas limitações, aquilo que limita nós de chegar até Cristo, a graça é abundante, a graça é maravilhosa. Nós não vivemos mais para aquelas coisas que nós temos. Nós usamos as coisas não nos usam mais. Nós temos as coisas não nos têm mais. Né? O que aconteceu com esse homem? Tudo que ele tinha agora ele podia usar. Antes ele só juntava e queria ficar mais rico, mas agora ele está distribuindo, porque a graça entrou no coração dele. Amém? Foi o que o céu fez. O céu distribuiu a graça. Como? Liberando, enviando Jesus até a humanidade. E agora esse homem vai e distribui também, faz outros participantes daquilo que aconteceu com ele. Amém? Então o reino de Deus não quer ajuntar, sempre é espalhar. Né? Sempre é espalhar. Jesus mandou nós espalhar. Amém, queridos? Então quando nós vencemos todas as limitações, que nos impedem de chegar ao Senhor, com certeza, amado, coisas tremendas vão acontecer. A tua família muda, a tua casa muda, a tua vida muda. Né? Estamos ministrado uma família e como é bom saber assim, quando a gente conversa, a pessoa diz o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Porque, amado, quando estávamos orando por essas famílias, nós pedimos, Deus, eu não quero que essa pessoa venha parar a igreja. Eu quero que essa pessoa tenha um encontro contigo, um encontro com Jesus. Porque se ela vir para a igreja, ela não vai mudar de vida. Mas se ela encontrar Jesus, se Jesus se relacionar com ela, então essa mudança ela vai acontecer e nós vamos ver essa mudança. Porque grande parte das pessoas, eles entram na igreja, mas o evangelho não entra neles. Por que nós podemos dizer isso? Porque enquanto não houver uma mudança, uma transformação, que a gente possa ver, então o evangelho não aconteceu. Foi o que João dizia, não adianta vir ser batizado, tem que haver fruto de arrependimento. Quem fazia isso não faz mais, quem fazia aquilo não faz mais, porque houve uma mudança, houve uma transformação. O evangelho, se ele chegar na tua vida e não te transformar, alguma coisa tem errado. Não aconteceu ainda. Porque o evangelho, amado, uma das premissas do evangelho é transformação. Ele transforma a gente, Ele muda os nossos valores. É isso que o evangelho faz. Amém? Então essas pessoas que romperam suas limitações, nesse caso era a multidão, eles foram abençoados, foram curados, libertos, foram salvos acima de tudo. Todos eles foram salvos. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Porque eles alcançaram Jesus e Jesus os alcançou. Amém? Então quero deixar essa palavra aqui para os nossos amados, nossos queridos que estão assistindo conosco, que vença tudo aquilo, amado. Às vezes é a família, às vezes é o trabalho, às vezes é os passeios, às vezes são os passeios. Sabe aquela história que a pessoa ora para Deus dar um carro para ela e Deus abençoa ela com um carro. E essa pessoa some da igreja porque está usando o carro. Antes ela não podia viajar, não podia ir para a serra, não podia ir para a praia. Agora todo final de semana ela tem um lugar para ir porque Deus abençoou, deu um carro para ela. E ela esqueceu Deus daí.
Né? Se pô, Deus assim, meu Deus, por que eu fui dar isso para ele? Então, amado, nós precisamos de fato assim, se voltar para Deus. Amar o Senhor. Essa transformação que Deus está que Ele causa em nossa vida é para a eternidade. Deus está nos adaptando para o céu. Amém. Amém? O que Deus está fazendo, essa transformação que Deus está fazendo em nós, está nos adaptando ao céu. É verdade? Então, se eu dizer, não, agora eu vou passar uns 30 dias na África, lá em tal lugar, conforme for um lugar, eu tenho que me preparar aqui para ficar, me adaptar um pouco para estar lá naquele local. E assim, então, Deus está nos transformando para a eternidade. Amém. E é uma transformação de dentro para fora. É Deus quem faz. Né? E nós vemos, nós assistimos essa transformação que Deus vai fazendo nas nossas vidas, na vida das pessoas que andam com a gente. Amém? Vença as tuas barreiras, vença as tuas dificuldades, vença aquilo que está te impedindo, né? A multidão vai crescendo, vai te atirando cada vez mais para longe de Deus. Não, fura essa multidão aí e chega e toca em Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, quero abençoar essas vidas que estão nos assistindo, esses irmãos que estão conosco aqui nesse momento. Que a tua bênção, a tua graça, o teu poder alcance e abençoe a vida de cada um no nome de Jesus. Entra na sua casa, se há um enfermo, cura nesse momento, se há opressão, haja libertação, que os teus anjos, ó Pai, acampem-se ao redor desse povo, ó Pai, guardando, protegendo, livrando de todo o mal, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nesse domingo nós teremos culto presencial então, né? Até 30 pessoas. Você é nosso convidado. Quem esteve conosco aí? Para nós mandar um abraço. Aline, William, Beri. Aline, William, a Beri, quem mais? Nilva. A Nilva, Deus abençoe. Angelita. Janete, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sobrinha, Letícia, Deus abençoe, minha sobrinha, em nome de Jesus. Sandra, Cria. Sandra, Deus te abençoe. Irmã da Sônia. A Beri. A Beri é. Nilva. Mulher da casa. Amém? A Nilva. A Nilva, já falamos. Que Deus abençoe a tua vida, então, você que estava assistindo assim. E compartilhe esses vídeos que vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Amém? Amém.